Boa noite a todo mundo. Muita paz. Jesus nos abençoe, nos ampare. Saúde, alegria e, acima de tudo, confiança. As situações pelas quais a gente passa individualmente e coletivamente tem o grande objetivo de testar, de observar como é que nós estamos indo. Então, o Marlon, quando me falou, o tema riscou na minha cabeça assim, acalmar a tempestade. Eu falei, ótimo, acalmar a tempestade, está ótimo assim. Realmente, aquele dia tinha sido um dia daqueles. O Cristo passara o dia inteirinho ensinando as multidões. Naquele calorzinho bom lá da Palestina. O inverno lá faz 40 graus. O dia inteiro no sol, ensinando para a multidão. Esse conjunto de ensinamentos que Jesus deixou está registrado no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, e é conhecido como o Sermão do Monte, ou o Sermão das Bem-aventuranças. Cristo passava o dia inteirinho ensinando. E ali ele tinha falado coisas extraordinárias e que talvez só o tempo mesmo vai conseguir permitir a todos nós compreendermos a integridade daqueles ensinamentos, porque são muitos ensinamentos. O Mahatma Gandhi, o grande libertador da Índia, ele dizia que se fossem perdidas todas as anotações do Novo Testamento, mas se só mantivesse o Sermão do Monte, na verdade, nada teria sido perdido. Gandhi, que não era cristão, reconhece a importância deste conjunto fabuloso de ensinamentos. E Jesus tinha caprichado. Ele tinha caprichado no ensino, porque ele começa fazendo uma saudação ao povo. Ele viu o povo reunido e ele faz uma saudação ao povo. Assim, mais ou menos, quando a gente vai fazer, a gente ouve, né, um discurso de alguém muito importante e tal, geralmente a pessoa, quando começa o discurso, ela faz uma saudação, né, ao diretor, a isso, aquilo, ao secretário, ao ministro. Não é assim que a gente vê as pessoas quando vão discursar? Pois é. Jesus fez igualzinho. Ele subiu num montinho, num cupinzeiro, num montinho assim de terra. O povo vendo que ele iria falar, todo mundo se sentou, e ele olhando para o povo, ele falou:
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Esta frase inicial do fabuloso Sermão do Monte já nos mostra a grandeza do ensinamento. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque não é vai ser, não é pode ser que venha a ser, pode ser que Deus tenha escolhido e aí a pessoa vai, pode ser que sim ou pode ser que não. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque está garantido o reino dos céus para todos. E o que é o pobre de espírito? Existem um punhado de interpretação por aí. Pobre de espírito é aquela pessoa que é humilde. Pobre de espírito é aquela pessoa que leva uma vida simples. Então, tem um punhado de definição. A gente prefere uma que diz assim: pobre de espírito é todo espírito recém-criado por Deus. Simples e ignorante. Daí, pobre de espírito. Simples e ignorante. Quando a gente pega essa interpretação para pobre de espírito, a frase que Jesus falou toma uma grandeza extraordinária, porque Jesus está garantindo a todo e qualquer espírito recém-criado por Deus o reino de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles o reino de Deus. Se nós tivéssemos em nós a certeza desta frase que o Cristo nos apresenta, eu penso que a gente enfrentaria as tempestades de modo mais confiante. As pandemias, as situações de dificuldade. Aquele que guarda em si a certeza absoluta de que está garantido para ele um dia ele ser perfeito, entrar no reino de Deus, a gente não sofreria tanto. A gente não sofreria tanto. Teríamos mais confiança. Então o Cristo já começa com o Sermão do Monte, fazendo essa revelação para o povo que estava ali. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles o reino de Deus. E o Cristo vai desfiando uma série de ensinamentos. O capítulo 5 do Evangelho de Mateus tem 48 versículos. Ou seja, é um capítulo grande, de frases extraordinárias do Cristo, do tipo essa primeira que ele falou. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles o reino de Deus. Uma atrás da outra.
E Jesus encerra o capítulo 5 e inicia o capítulo 6, conforme a anotação de Mateus, dando outras orientações, nos ensinando, por exemplo, como orar. A oração do Pai Nosso, o Cristo nos deu no Sermão do Monte. E ele entra no capítulo 7, nos trazendo uma informação interessante. Quer entrar no reino de Deus? Não julgueis, para não ser julgados. É o que ele diz no capítulo 7. Então, aquele dia foi um dia de muito trabalho. Acabado o Sermão do Monte, o povo todo ali, né? Muita alegria, tal, reuniu e chegaram perto de Jesus e dos seus discípulos. E o Cristo viu, percebeu, que era o momento dos elogios, das palmas, disso, daquilo. O que é que ele faz? Chama os discípulos e diz: entremos no barco e vamos para o outro lado. Entremos no barco e vamos atravessar este lago até o outro lado. Entremos e atravessemos. A gente não vê Jesus titubear, não. Gente, quem sabe se a gente poderia, talvez, entrar no barco, quem sabe que a gente pode chegar do lado de lá. O Cristo não coloca dúvida em nada. Entremos e atravessemos. E os discípulos atendem. Entram no barco, ele entra também, e o barco sai após um dia imenso de trabalho, ensinando para o povo o Sermão do Monte. Começa a atravessar o lago. Que lago que é esse? Tem vários nomes. Lago de Genezaré, Mar de Tiberíades, o Mar da Palestina. Era um lago enorme, imenso, muito peixe. Tinha uma grande comunidade de pescadores. A grande maioria dos discípulos de Jesus era formado de pescadores, que era a profissão que mais havia ali naquela região da Galileia. Mar da Galileia. Era um lago enorme. Jesus entra com os discípulos no barco. E o barco vai atravessando o lago. O Cristo, depois de um dia intenso de trabalho, estava cansado. Recolhe-se a um canto do barco, bota alguma roupa ali, à guisa de travesseiro, alguma coisa ali, se aninha, se encosta e dorme profundamente. E o barco vai atravessando o lago de Genezaré. Jesus falou: vamos para o outro lado.
E de repente, uma tempestade. Uma tempestade. E a tempestade era tal, e de tal jeito, e de tal volume, que até mesmo os discípulos de Jesus, homens experientes do mar, conheciam aquele mar desde menino, sabiam de tudo, conheciam tudo, mas eles se desesperaram diante da tormenta que bate em cima do barco. E o barco vai, e as ondas crescem, e invadem o barco, e os homens desesperados, correndo para um lado e para o outro, e o Cristo? No cantinho ali, placidamente, dormindo. Interessante. Quando Jesus entrou no barco, com certeza ele sabia que haveria uma tempestade. Mas como todo espírito que tem confiança em Deus, ele sabe que a tempestade é passageira. Os homens apavorados no barco. E Jesus placidamente dormindo. Os relâmpagos, os trovões, as ondas que batiam no barco e jogavam água dentro do barco e tal, nada atrapalhava o sono dele. O sono dos justos trabalhou o dia inteiro e estava descansando, deitado ali, recostado ali, dormindo. Quando a gente está passando por uma agonia e a gente pede ajuda para Jesus, e essa ajuda está demorando no nosso entendimento, ela está demorando, o que é que a gente faz? A gente acorda Jesus, né? É assim que a gente faz? Os irmãos católicos acendem vela, é para acordar Jesus. Os companheiros espíritas correm para o centro para tomar paz, para dar paz, para ir para a campanha do quilo, porque eu tenho que resolver esse problema e tal, e não sei o que mais. Não é? É. Os nossos irmãos, queridos irmãos evangélicos, também tomam as providências deles para acordar Jesus. Ó Jesus, você está dormindo, acorda aí, porque a situação aqui está difícil. Será que dá para a gente comparar esta passagem registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, com o que está acontecendo hoje? Dá para a gente fazer uma associação? Eu tenho uma vizinha lá no prédio. Ela estava comentando com a outra, eu não pude deixar de ouvir, porque ela estava um pouco exaltada, falando um pouco alto. E eu passei por ela e ouvi ela dizendo, Jesus está dormindo, porque não é possível. Eu falei, opa, isso é um bom tema para uma palestra. Jesus está dormindo. Jesus está dormindo. Porque é pandemia, é não sei o quê, é vírus, aí depois tem um filhote do vírus, tem um neto do vírus, o bisneto do vírus, agora vem uma guerra, Jesus está dormindo. Ou então ele foi embora. Foi embora, não deixou a gente aqui, está sentado num trono desse aí qualquer, se refestelando, porque ele não é besta nem nada, e nós estamos aqui entregues.
Dá para fazer uma comparação entre uma coisa e outra, entre a passagem e o que nós estamos passando hoje? Dá. É total identificação. Dá para a gente comparar. O que os discípulos de Jesus fazem? Eles fizeram aquilo que todos nós fazemos. Vamos acordar Jesus, para ver se ele toma alguma atitude. E foram lá. E acordaram Jesus. Uma tempestade dessa aqui, noite escura, uma tempestade dessa, a gente aqui morrendo de medo de morrer. É gozado isso, né? Morrendo de medo de morrer. Nós aqui morrendo de medo de morrer, e você dormindo? Não pode. Vem ficar agoniado igual a gente. Vocês já notaram que tem gente assim? Ele é doidinho para pegar a agonia dele e passar para o outro. Não é para ele se aliviar, não. É para o outro também ficar agoniado, igualzinho ele. Porque aí fica todo mundo igual. A atitude de Jesus. Pessoas de pouca fé. Não é por café, não, tá? Pouca, 3 pontinhos, fé. Jesus acordado, é acordado, não deve ser nada bom, né? Você está dormindo, cansado. Aí vem 12 pessoas berrar no seu ouvido. Levanta. Fica agoniado que nem nós estamos, porque não é possível. A gente morrendo aqui, você vai morrer também, mas você vai morrer sereno. Não pode. Tem que morrer agoniado que nem a gente. Jesus, pessoas de fé pequenininha, de fé zero. Vocês não são pescadores? Vocês não conhecem esse lago aqui? Talvez quem menos conheça esse lago, diria Jesus, sou eu. Eu não sou pescador. A minha pescaria é outra. Eu pesco gente de um planeta e levo para outro. Eu pesco almas para levar para o reino de Deus. Esse mar aqui vocês conhecem, vocês estão agoniados por causa de quê? Vocês estão agoniados diante de uma coisa que é do métier, que é da atividade de vocês. Não deveriam ficar agoniados. Liçãozinha boa para nós. A gente, quando lê isso, uma liçãozinha boa. O Cristo ensinando para a gente como é que nós devemos ser com relação às nossas atividades às quais nós estamos acostumados. Vocês não conhecem esse mar? Vocês não sabem que de vez em quando aqui aparece tempestade mesmo? Era uma região muito interessante, porque era uma região de passagem de ventos muito significativos. E de vez em quando um vento encontrava com o outro, e a tempestade se formava, sem que nem porquê, de uma hora para outra. Os pescadores sabiam disso. Por que se apavoraram? Homens de pouca fé. E Jesus, então, determina. Ele não pede, não. Ele dá uma ordem. Ele determina que a tempestade se acalme.
E acontece. Mas como é que pode isso? Os pescadores os discípulos de Jesus ficaram se indagando. Quem é esse aí? Que ele manda a tempestade parar e a tempestade para. Esse aí, que está no barco junto com eles, é um espírito que já é espírito crístico antes da terra ser formada. Jesus recebeu de Deus a incumbência de formar o planeta Terra. Deus deu uma bola de fogo para ele enorme e falou: com isso aí você constrói a morada de um povo que está vindo por aí. Pois não. Espírito crístico. É por isso que os nossos queridos irmãos evangélicos, os nossos queridos irmãos católicos, os evangélicos, não todos, uma parte dos irmãos evangélicos e a totalidade dos católicos, dizem que Jesus é Deus. Nós espíritas temos, por ser uma doutrina que veio depois, nós conseguimos obter a informação de que Jesus é espírito crístico. O que é espírito crístico? É aquele que já não é mais humano. Mas também não é Deus, porque Deus só um, não há outro. Naquele tempo, ou é humano ou é Deus. Como o Cristo faz coisas que humano nenhum faz, então o Cristo é Deus. Pronto. E até hoje é assim. Dentro desse pensamento, eles estão até corretos. O problema é que quando dizem que Jesus é Deus, aí cria o politeísmo, né? 2 deuses. Também tem o Espírito Santo, 3 deuses. Aí complicou um pouco. Mas é por conta disso. Jesus, há 4 bilhões e meio de anos atrás, Jesus já era espírito crístico, já tinha esse nível. É por isso que ele dá ordem ao vento e às tempestades, e o vento e a tempestade obedecem, porque foi ele que formou o planeta. Ele tem o controle. Aquele que tiver um pouquinho mais de curiosidade, dá uma olhada lá no Livro dos Espíritos, na parte que diz a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Chuva, tempestades, etc, etc. Vale a pena ler. Aquele que tiver um pouquinho mais, eu quero saber um pouquinho mais disso. Olha lá, que é interessante. São perguntas interessantes, respostas fabulosas, para a gente pensar a respeito de que nós não estamos soltos, não. Jesus não está dormindo, não. A espiritualidade permitiu, ou melhor, permite que a humanidade, que já entrou na maioridade, possa deliberar do jeito que ela quer. Você tem um filhinho de 2 anos de idade. Você dá o cartão de crédito para o menino e manda ele no supermercado? Claro que não, né? Sozinho, não. Mas quando ele tem assim uns 5 anos, e a rua não tem muito movimento, e tem uma vendinha bem em frente, você é capaz de dar aí uns R$5 para ele comprar um picolé para ele lá do outro lado, né?
não sendo rua movimentada e tal. É assim que a espiritualidade faz com a gente. Pouco a pouco vai nos dando liberdade, como a gente faz com os filhos. Não, dirigir com 14 anos, não, de jeito nenhum. Mas fez 18 anos, já bota o menino na autoescola e tal, ele já vai dirigir. Você vai dando liberdade para o filho à medida que o filho cresce. Jesus faz a mesma coisa conosco. Ele vai nos dando liberdade para a gente poder agir e aprender com as nossas ações. Então, toda tempestade, qualquer uma, que seja uma tempestade no mundo, tipo Covid, pandemia, que seja uma tempestade da guerra, ou que seja uma tempestade só lá na minha casa, ou que seja uma tempestade só em cima de mim, toda tempestade é a espiritualidade te deixando solto para ver como é que você vai agir diante daquela situação, para ver se te promove ou não. A gente tem lido e ouvido tanto sobre transição planetária. O mundo está passando pela transição, nós vamos entrar em mundo de regeneração. Nós vamos entrar. Já está decidido que vamos. Agora, o quando depende da gente vencer as tempestades. Ficam aí essas palavrinhas para meditação da gente. Acima de tudo, confiança em Deus. Confiança em Jesus. Porque se Ele te mandou uma tempestadezinha ou uma tempestadezona, se Ele te mandou, é porque Ele tem confiança de que você tem capacidade de resolver. Caso contrário, Ele não mandaria. Muita paz para todos, que Jesus nos abençoe.